Olá, hoje a aula de Direito Civil 7, Direito das Sucessões, e o estudo da aula de hoje, pelo nosso planejamento, é sobre os legados, né? A classificação dos legados, os efeitos do legado e seu pagamento, dos frutos e dos juros da coisa legada, do legado de renda, pensão periódica e da caducidade dos legados. Então, nós temos esses temas para nós estudarmos sobre o legado. Do que nós já vimos, gente, do legado, foi algo bastante genérico e agora nós vamos focar no estudo dos legados. O legado é uma forma de disposição causa-mortes, né, que tem efeitos após a morte de quem deixa o legado, que chama legante ou testador. O legado ele é a título singular, de forma tal que se dispõe coisas específicas a uma pessoa específica, tá? Nós vamos falar sobre as coisas, elas podem chegar a ser determináveis, mas nunca indeterminadas, tá? E elas recaem sobre essas coisas, né? Determinadas ou determináveis. Não há legados para coisas universais, porque se fosse a título universal, nós estaríamos falando de herança. Quando nós falamos a título universal, um percentual sobre o todo, né? Um 20%, 40%. O legado não, o legado já é a casa X, no local X, rua X, e especifica para uma pessoa exata. Quem recebe um legado é chamado de legatário. Então, legatário é o nome da pessoa que recebe um legado. O testador, chamado legante, deixa um legado a uma pessoa chamada legatário. Essa pode ser qualquer pessoa, tá? Seja um dos herdeiros ou não, seja parentes ou não, e pode ser inclusive pessoas jurídicas. Então, nós temos aí a possibilidade do legatário ser também uma PJ. Se por acaso o legatário também for um herdeiro legítimo, ele recebe o nome de pré-legatário, ou chama de legatário precípio. Então, um pré-legado, tá? É um legado feito para uma pessoa que ela, além de ser legatária, ela é também herdeira legítima, tá? Então, coloque na cabeça de vocês o nome pré-legatário ou legatário precípio. É a mesma pessoa que ela tem a mesma função, um legado e uma herança legítima, que é pela ordem de vocação hereditária, 1829. O legado ele traz a ideia do princípio da autonomia privada, da liberdade na intervenção mínima, uma vez que é da vontade real do próprio testador, tá? Ele dispor sobre um determinado bem a alguém que ele deseja passar. Então, o legado, ele traz essa ideia de que, como a propriedade é minha, eu, durante minha vida, eu posso deixar como legado para uma pessoa após a minha morte. Não é somente o testamento a forma de se deixar legados, também podem ser feitos através de codicila, mas precisa ser pelo menos através das vias testamentárias. Não é qualquer documento. Tem que ser uma das formas ordinárias ou especiais de testamento ou através de um codicilo. O legado ele envolve um bem comercializável. Você não pode dispor sobre um legado de coisas públicas, por exemplo, bem público. Você tem que dispor de um bem seu e que ele seja dentro do comércio. Tem uma pessoa também dentro do legado que é chamado de onerado ou gravado. O onerado ou gravado é aquela pessoa que cumpre um legado, uma pessoa que está disposta no testamento para cumprir um legado. Exemplo, eu disponho do meu bem específico, qualifico, especializo ele para uma pessoa especializa, mas quem vai entregar esse bem para ele vai ser Maria. Veja que Maria não vai receber nada sobre o legado, ela está somente cumprindo. Essa pessoa é chamada de onerado ou gravado, enquanto o outro é de legatário. Colegatários também é um nome que vocês precisam ter na cabeça. Colegatários são pessoas que recebem um mesmo legado. Então, são dois legatários que dividem um bem só. Então, são colegatários, são coproprietários daquele legado. Eles estão disputando um mesmo legado porque o testador assim o colocou. Vamos lá para a classificação. Existem várias espécies de legado. Nós vamos falar sobre o legado de coisas, que dentre eles tem o legado de coisa alheia, o legado de coisa do herdeiro ou do legatário, legado de coisa móvel que se determine pelo gênero ou pela espécie, legado de coisa comum, legado de coisa singularizada, legado de coisa ou quantidade localizada e o legado de coisa incerta. Além do legado de coisas, nós temos o legado de crédito ou de quitação de dívida, também temos o legado de alimentos, assim como o legado de usufruto, temos também o legado de imóvel,
Temos o legado de dinheiro, temos o legado de renda ou pensão periódica e também temos o legado alternativo. Seria interessante que vocês tivessem o Código Civil em mãos, além desse nosso texto base, além de outros textos, para vocês ir acompanhando a leitura dos nossos códigos e a nossa interpretação. Bom, na nossa classificação, nós vamos começar dentro do legado de coisas, de falar do legado de coisa alheia. O legado de coisa alheia, ele está descrito no artigo 1912 do Código Civil, que fala o seguinte: é ineficaz o legado de coisa certa que não pertence ao testador no momento da abertura da sucessão. Veja que o momento é o da morte, não é o do testamento. Então, esse legado de coisa alheia vem a dispor que o testador deixou para alguém algo, só que esse algo, no momento de sua morte, já não era mais dele. Eu coloquei como exemplo aqui. Deixo minha casa de Paraíso do Tocantins, coloquei da Rua Goiás, número 980, não sei nem se tem alguém que mora, se esse endereço está correto aqui. Tá, deixo minha casa de Paraíso do Tocantins, na Rua Goiás, número 980, para meu filho Hugo, sendo que essa casa, no momento em que eu testei, podia ser minha, mas no momento em que eu morri já era do meu primo Rodrigo. Tá? Se por acaso no momento da minha morte o bem já não era meu, nós temos a ideia de sua ineficácia. Veja que é ineficácia. O testamento ele pode ter essa cláusula existente e válida, mas os seus efeitos não serão produzidos uma vez que a abertura da sucessão, que é a morte, que dará direito ao legatário, o princípio da Saizinho, Droit Saizinho, passar a ser proprietário do bem de coisa certa. Né? Então, porém, a coisa certa não é mais minha, já é coisa alheia, ficaria aí a cláusula ineficaz. Essa regra de 1912 ela é passível de duas exceções. Exceções essas previstas no artigo 1913, que fala do legado de coisa de herdeiro ou do legatário, e do 1915, que fala do legado de coisa genérica. Vamos começar pelo 1913. 1913 fala que se o testador ordenar que o herdeiro ou legatário entregue coisa de sua propriedade a outrem, não o cumprindo ele, entender-se-á que renunciou à herança ou ao legado. Vamos aqui para algumas considerações. Nessa 1913, nós conhecemos aqui a figura do sublegado. O que é o sublegado? O sublegado é o direito que o sublegatário, tem sobre o patrimônio de um herdeiro ou legatário recebido por testamento. Mudando, o testador, ele deixa um bem, seja por herança ou seja por legado a uma pessoa, herdeiro ou legatário, e essa pessoa, através dessa herança, não é do patrimônio pessoal, não é de algo pessoal, é da herança recebida ou do legado recebido. Ele tem que transmitir parte ou todo esse patrimônio para uma outra pessoa que chama sublegatário. Então nós temos aqui um herdeiro, vamos colocar aqui um testador, que ele passa por um herdeiro ou legatário, seja qual for, tá? E essa herança ou esse legado recebido tem que ser transmitidos no parte ou todo para uma outra pessoa, para um sublegatário. Então aqui nós já falamos sobre um sublegado. Então, aqui é o legado de coisa de herdeiro ou de legatário, surgindo essa figura do sublegado, do sublegatário, mas não confundam que o patrimônio não é pessoal do herdeiro, não é pessoal do legado. Ele veio através da herança, veio através do legado. E o final do 1913 fala que se ele não cumprir essa entrega ao sublegatário, tá? Entender-se-á que ele renunciou à herança ou legado. Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Vamos fazer algumas observações. Coloquei, deixo minha casa de Paraíso do Tocantins, na Rua Goiás, número 980, para meu filho Hugo, para que esse entregue como sublegado ao meu irmão José. Então veja que existiu aqui um legado para Hugo e o Hugo terá que fazer um sublegado para José. Então, uma entrega de coisa própria, mais própria em razão da morte. Duas observações aqui primeiro. A observação 1 é sobre 1935, que fala: se algum legado consistir em coisa pertencente a herdeiro ou legatário,
só a ele incumbirá cumpri-lo com regresso contra os co-herdeiros pela cota de cada um, salvo se o contrário expressamente dispôs o testador. Então vamos imaginar que eu deixei a um filho, eu tenho 2 filhos, eu deixei a um filho que ele tem que cumprir, da parte da herança dele, 10% do patrimônio dele, ele tem que entregar isso, um bem específico, a um sublegatário. Veja que esse herdeiro está perdendo da parte dele 10%. O que ele pode fazer com o outro irmão? Falar, apesar de eu estar tirando do meu patrimônio, dos meus 10%, nós vamos ratear esses 10% entre nós, ficando 5% da despesa para mim, 5% da despesa para você. Isso ocorre como regra. Se acaso o testador não dispuser em contrário expressamente, falando, olha, esses 10% de você, herdeiro, que você vai usar para pagar o legado, um bem específico, isso não vai ser retirado do outro. Pode, desde que obedeça a legítima. Tá? Obedecendo a legítima, isso pode ocorrer. Outra observação 2 que eu quero colocar para vocês, que já incluía essa parte de não diminuir a parte da legítima, o herdeiro legítimo tem direito a ficar com sua legítima, tem aquele 50% rateado entre eles. Outra coisa é que o 1913 ele fala que entender-se-á que renunciou à herança ou ao legado. Essa renúncia seria sobre toda a parte, que inclui a parte indisponível, que é a legítima, e a parte disponível, ou seria só uma dessas partes? Entende a nossa doutrina que o 1913 fala sobre renúncia da parte disponível. Então ele receberá o mínimo de sua legítima, mas o restante, que era a parte disponível, ele renunciou porque não quis entregar este sublegado. Então a renúncia se faz somente a parte disponível, é aquela metade que o testador tem para dispor para quem ele quiser, né? A outra metade, que é a legítima, que é a parte indisponível, ela é existente quando há herdeiros necessários, essa ele terá ainda essa ressalva. Ele receberá o mínimo, mas não vai receber toda a herança por não querer cumprir esse sublegado. Em continuação, o 1915 fala do legado de coisa genérica. Legado de coisa genérica é aquela que se determina pelo gênero e pela quantidade, tá? Não há especificação do bem, mas pelo seu gênero você entende qual é. Vamos entender pela leitura do 1915. Se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, será o mesmo cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados pelo testador. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Vamos imaginar que eu tenho lotes lá no Alphaville, em Palmas, no Alphaville 1 em Palmas. Aí eu coloco como uma cláusula testamentária. Deixo um dos meus lotes que estão no Alphaville 1 de Palmas para... E não indico nem qual o lote específico, um dos meus lotes, e deixo para meu filho Hugo. Veja que eu não especifiquei qual lote específico seria. Eu só tenho gênero e quantidade. Eu quero um dos meus lotes e coloquei, mas tudo bem, o gênero lote, ok, mas espécie cada um, porque tem uma espécie, o lote 1, o lote 2, o lote 3, o lote 4, o lote 5, cada um tem sua quadrinha, sua quadra. Então veja que não houve a determinação em espécie, houve a determinação em gênero. Neste ponto, como eu coloquei um dos meus lotes do Alphaville, será cumprido para um deles. Então será cumprido pela determinação pelo gênero, tá? Se acaso, aí é o final do 1915, tal coisa não existe entre os bens deixados pelo testador, se por acaso eu coloquei um dos lotes do Alphaville, mas não coloquei qual lote específico e não é meu, os herdeiros terão que comprar um lote lá nesse local onde eu defini para o pagamento do legatário. Então, se houve uma definição de gênero, mas não indicação de espécie, ainda que eu tenha colocado a quantidade, né? O lote lá no Alphaville, se não for mais mesmo, se não existir, terão que adquirir esse lote e irão passar para o legatário. Algumas observações. A primeira, qual vai ser a determinação de qual dos meus 5 lotes o legatário irá receber?
A regra da determinação nem está aí para vocês, mas podem inserir. A regra da determinação é que quem escolhe é o herdeiro, os herdeiros, tá? Os herdeiros irão escolher pelo meio termo, nem o melhor, nem o pior lote. Isso está no 1929, que fala: se o legado consiste em coisa determinada pelo gênero, ao herdeiro tocará escolhê-la, guardando o meio termo entre os congêneres da melhor e pior qualidade. Ele não pode escolher nem o melhor lote, nem o pior lote. Irá escolher um meio termo entre aí. Tá? Pode ser um pouco mais caro ou um pouco mais barato, mas não pode ser o mais caro ou o mais barato. Tá? Como primeira exceção a essa regra da escolha pelo herdeiro, pode o testador colocar essa escolha a um terceiro. E se esse terceiro não puder, ou se ele não querer escolher, cabe ao juiz. De onde é que eu tirei isso? No 1931 do Código Civil, que coloca: se a opção foi deixada... Não, 1930. O estabelecido no artigo antecedente, no caso 1929, será observado quando a escolha for deixada a arbítrio de terceiro. E, se este não a quiser, quero, simplesmente não quero, ou não puder exercer, exemplo, está em coma, ao juiz competirá fazê-la, guardado o disposto na última parte do artigo antecedente. Essa última parte que afirmar que o terceiro ou o juiz tem que escolher no meio termo, nem o melhor, nem o pior. A segunda exceção é que, vamos lá, a regra é ser o herdeiro. Exceção, ser um terceiro e não podendo ou não querendo, o juiz. A segunda exceção, nós temos é que quem vai escolher é o próprio legatário, a pessoa que vai receber. Se é o próprio legatário que for escolher, ele tem a opção de escolher o melhor. Olha que legal. Vamos lá, 1931, está no Código Civil. Se a opção foi deixada ao legatário, este poderá escolher do gênero determinado a melhor coisa que houver na herança. E se nesta não existir coisa de tal gênero, dar-lhe-á de outra congênero herdeiro, observada a disposição na última parte do artigo 1929. Então, se existe na minha propriedade, quando eu faleci, 5 lotes, só que eu coloquei um dos lotes, e quem vai escolher um desses lotes é o legatário poderá escolher o melhor. Se por acaso eu coloquei lote no Alphaville, mas não especifiquei qual lote do Alphaville, tá aí, coloquei quem vai escolher é o legatário, neste caso o herdeiro poderá escolher outro congênere, terá que adquirir outro congênere. Contudo, para este final ele não será pelo melhor, mas será pelo meio termo, nem o melhor, nem o pior. Tá? Se o herdeiro não escolher, passa para o nosso juiz. Esse é o legado de coisa genérica. Em continuação, 1914 fala do legado de coisa comum. Vamos lá. Se tão somente em parte a coisa legada pertencer ao testador, ou no caso do artigo antecedente, que nós estamos falando do 1913, né? Não é no 1915 que nós acabamos de falar, não. O 1913 fala sobre o legado de coisa de herdeiro ou de legatário. Não confundam isso. Nós estamos lendo o 1914. Se tão somente em parte a coisa legada pertencer ao testador, ou no caso do artigo antecedente, que fala sobre o legado de coisa de herdeiro ou de legatário, ao herdeiro ou ao legatário só conta essa parte valerá o legado. Vamos para o primeiro exemplo, que é da primeira parte de 1914. Se, por exemplo, eu tenho uma copropriedade com o meu irmão e eu deixo por testamento este bem, vamos dizer que eu tenho um lote com o meu irmão, o lote X da quadra X da Paraíso Tocantins. Eu especifiquei e passei isso legado para o meu filho, Hugo. Coloquei Hugo aqui. Veja que do que eu passei como legado, apesar de eu especificar o bem, ele não é só meu, ele é meu e do meu irmão. Sendo assim, o que será eficaz para esse legatário Hugo receber? Somente a minha parte da minha propriedade. Se era 50%, eu só estarei passando por legado 50% do imóvel que eu tinha de copropriedade ao meu filho Hugo. Tá? Então vejam que é uma situação onde o legado, mesmo eu leguei uma coisa, mas essa coisa era comum a mais de uma pessoa. Se por acaso ocorrer de eu colocar, eu estou passando
Eu tenho essa casa X, lote X, na quadra X, especificar, Paraíso Tocantins. E esse lote eu tenho copropriedade com o meu irmão. E eu passo para o meu filho Hugo para que ele entregue como sublegado ao meu primo Rodrigo. Veja que o meu filho Hugo estaria recebendo o legado somente da minha parte, 50%. E ele poderá, como sublegado, somente fazer a transferência desses 50%. Então, mesmo sendo coisa própria ou coisa de herdeiro ou legatário, só irá passar a parte que seja da minha propriedade. Se o legado é de coisa comum, somente o que for meu será transferido como legado. Tem uma observação interessante que, se por acaso o testador conhece que a coisa é parcialmente alheia, tá? Se ocorre então uma má-fé, caberá ao testamenteiro, lembrando que o testamenteiro lembra até o onerado agravado, aquele que cumpre o testamento, não é quem recebe não. Quem recebe herança para ver esse testamento chama-se herdeiro testamentário. Testamenteiro é quem cumpre um testamento. Se eu, como testador, já sabia que aquela parte era do meu irmão, tá? Se eu tinha ciência disso, a regra que vai continuar é a regra do 1915, tá? Que fala sobre legado de coisa genérica, de forma tal que o meu legatário terá que adquirir a outra parte. Essa hipótese do 1914, ela traz a ideia da pessoa que está legando algo sem saber que realmente a outra parte, se a sua propriedade era inteiramente sua ou se ele dividia com alguém. Então, pense em imóveis vizinhos que, por acaso, havia uma diferença de limites e a pessoa passou o imóvel como inteiro, tá? Se ele não sabia que ele tinha uma copropriedade, veja o que nós estudamos agora do 1914, ou seja, só vai valer aquilo que eu passei. Mas se por acaso eu tenho ciência de que aquela outra parte não é minha, ou seja, se eu sei que eu tenho copropriedade com alguém, vai valer a regra do 1915 e terá que os herdeiros comprarem aquela parte para entrega ao legado. O professor não deu para comprar, vai pelo valor correspondente, ou um bem correspondente. O 1916 já traz a ideia do legado de coisa singularizada, individualizada ou, no latim, ex recerta. Vamos lá. Se o testador legar coisa sua singularizando-a, só terá eficácia o legado se, ao tempo do seu falecimento, ela se achava entre os bens da herança. Se a coisa legada existir entre os bens do testador, mas em quantidade inferior à do legado, este será eficaz apenas quanto a existente. Aqui eu singularizei uma coisa bastante específica. Veja, o legado de coisa singularizada. Eu tenho meus 5 lotes lá no Alphaville, eu deixo como legado para alguém meu lote X da quadra Y e meu lote B da quadra Y e especifico. Esse testamento vai ser válido se ao tempo da minha morte eu tenho os 2 lotes. Eu especifiquei os lotes e passei para alguém específico. Se, contudo, do meu testamento até a morte eu vendi, deixa eu melhorar esse dedo, eu vendi um dos lotes, só vai valer o lote que ainda existe em meu nome. Então, dessa forma, não foi um dos lotes, conforme a gente estava vendo anteriormente. Eu especifiquei o lote específico, é o lote 1, lote 2. Contudo, o lote 1 eu já vendi, eu já alienei, já passei adiante. Então, o meu legatário não vai receber esse lote 1, tampouco terão que comprar os demais. Tá? Esse, como eu especifiquei ele, tendo ele alienado do meu testamento até a minha morte, só vai valer para o imóvel que ainda me pertence. Então, é diferente dos anteriores, porque lá era um dos lotes. Agora não, eu deixei 2 lotes específicos, contudo, um eu já alienei. Então, ficaria somente o que ainda me resta. O 1917 fala sobre o legado de coisa localizada. Vamos lá. O legado de coisa que deva encontrar-se em determinado lugar só terá eficácia se nele for achada, salvo se removida a título transitório.
Existem algumas coisas que elas precisam ser encontradas em determinados locais. Exemplo, eu deixo o legado de uma joia que está no meu cofre na minha casa X, localizada na rua tal, quadra tal, Paraíso Tocantins. Veja que eu deixei um bem que ele precisa estar localizado lá. Estando lá localizado, ele será válido à disposição e o meu legatário receberá. Assim também será válido se somente por caráter transitório ele for removido. Exemplo, ele tirou de lá porque está fazendo uma reforma e vai pintar por dentro o cofre, vai dar uma reforma no cofre. Feita a reforma, eu colocarei de novo essa joia. Veja, porque por esse caráter transitório, mesmo que não se encontre essa joia nesse momento, ainda assim a disposição é válida e o meu legatário receberá essa joia. A mesma ocasião ocorrerá em caso de dolo, tá? Se alguém dolosamente, um dos herdeiros, legatários ou terceiros, quem quer que seja, te retire a joia dentro desse cofre, simplesmente para quando for cumprido o testamento, na hora que forem pegar essa joia, falar, olha, ela não está aqui, é legado de coisa localizada, não estando aqui, não vai receber. Não, gente, a única forma onde ocorrerá ineficácia aí do legado é se essa joia tiver sido removida em caráter permanente por mim, tá? Ou por alguém que eu passei poderes especiais, para ser removida para outro local. Eu tirei essa joia daí e levei para a fazenda, em outro local que eu queira. Então, o legado de coisa que precisa ser localizado, o legado de coisa localizada, ela precisa ser localizada naquele local, ou ela foi removida em caráter transitório, ou por dolo de outra pessoa. Nessas hipóteses, o legado será cumprido. Se ela foi removida por mim ou por alguém autorizado por mim, em caráter definitivo, o legado não é eficaz. Vamos aqui falar do 1918, que ele traz duas espécies de legado. O legado de crédito e o legado de quitação de dívida. O legado de crédito é chamado também de legatum nominis. E o legado de quitação de dívida é chamado de legatum liberationis. Tá? Quem traz essas disposições em latim costuma ser Maria Helena Diniz. Tá? Ela explica perfeitamente, tentando passar para vocês. O legado de crédito ocorre que o meu legatário ele irá receber um crédito que eu teria se tivesse em vida. Então, eu sou credor de alguém, existe um devedor que é terceiro, e por testamento, através desse legado, eu passo meu direito de crédito, cedo ele, para o meu legatário. Assim, o meu legatário passará a ser credor desse devedor. Já o legado de quitação de dívida, o meu legatário é meu próprio devedor. Veja que o devedor precisava me pagar. Através do legado de quitação de dívida, eu estarei perdoando essa dívida do legatário. Então, existe uma diferença. Legado de crédito, o meu legatário se torna credor. E no meu legado de quitação de dívida, meu legatário, que era devedor, é perdoado desta dívida. Vamos para entender isso, 1918, do Código Civil. O legado de crédito ou de quitação de dívida terá eficácia somente até a importância desta. No caso, o de quitação de dívida, somente até o valor da dívida. E no final, ou daquele, falando no legado de crédito, ao tempo da morte do testador. Então, o crédito pode ser aumentado do testamento, do legado, até sua morte, o crédito. Agora, de quitação de dívida é do momento em que se tem o testamento, não aumentando a dívida posterior ao testamento. Isso a gente vê até no parágrafo 2º, que fala, este legado não compreende as dívidas posteriores à data do testamento. Então, no legado de quitação de dívida, a dívida não aumenta, tá? O perdão não aumenta. Agora, no legado de crédito, o crédito pode aumentar do momento em que fiz o testamento até a morte. Parágrafo 1º. Do 1918, cumpre-se o legado, entregando o herdeiro ao legatário o título respectivo. No momento em que se está quitando a dívida ou passando o título de crédito, terá que ser feita a entrega ao ou novo credor, né? Ou ao perdoado da dívida. Essa entrega, gente, eu acho que nós vimos lá em Direito Empresarial 3, chama resgate, né? Onde você resgata um título. Exemplo, quando você
recebe um cheque, você passa a ser credor. Se você passa o cheque adiante, você já é devedor daquele cheque. Então, aquele que está na posse do título, presume-se ser o seu titular, o seu credor. Se passa por um legado de crédito, a pessoa passa a ser um novo credor. Se você entrega o título quitando a dívida, você devolve ele ao devedor. Seria, no caso, um legado de quitação de dívida. Vamos a uma observação no artigo 1919, que fala: não declarando expressamente o testador, não se reputará compensação da sua dívida o legado que ele faça ao credor. Parágrafo único. Subsistirá integralmente o legado se a dívida lhe foi posterior e o testador a solveu antes de morrer. O exemplo que eu coloquei para vocês foi aqui, que o devedor é o testador. Quem está testando através do legado é um devedor. E esse lega o valor da dívida, mas ainda continua com o dever de pagá-la. Ele não especifica que estaria quitando essa dívida. Ou seja, o legatário, ele além de poder receber, através dos herdeiros, o valor daquela dívida, ele terá mais um legado, um valor a se receber, um legado em dinheiro para se receber. Então, se você for fazer um legado de quitação de dívida, você tem que expressar no testamento ou codicílio que aquele legado é para quitar uma dívida. Porque se você não expressar isso, quem estará recebendo, terá recebendo um legado em dinheiro, mas não perdoando uma dívida. Ele ainda poderá executar essa dívida ou ir na justiça para obrigar o pagamento dessa dívida, além de ter o legado em dinheiro. Então, quem paga mal paga duas vezes. Tá? Vamos ver agora o legado de alimentos, que é no artigo 1920. O legado de alimentos abrange somente abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor. Vamos lá. O testador tem um costume pode colocar um prazo para esse legado de alimentos, onde a pessoa tem que receber alimentos. Esses alimentos para o seu sustento, para a sua cura, para seu vestuário ou para sua casa, enquanto o legatário viver, e no caso de menores também a sua educação. Se não fixado um prazo, tá? Se o testador não tiver colocado no seu legado um prazo específico, pode o julgador tanto fixar como considerar que esse legado é vitalício para a vida inteira. Lembrando que esse legado de alimentos é personalíssimo e é para uma pessoa, não transfere para outra. Exemplo, se o legado de alimentos for para alguém e essa pessoa falecer, esse legado não será passado para outras pessoas. Tá? O legado é personalíssimo. Tem algumas teorias que indicam que esses alimentos eles também estão consubstanciados na ideia do binômio necessidade-possibilidade. Binômio que é necessidade de quem está recebendo o alimento e a possibilidade dos herdeiros de pagarem a quantidade da herança, tudo nas forças da herança, tá? Nada é pago no patrimônio pessoal de legatário ou herdeiro. É tudo pago pelo que recebeu de herança no seu legado. Então, há teorias que colocam que pode ser tanto definido esse valor em juízo ou que seja um valor bastante alto sem que veja binômio necessidade e possibilidade. Tá? É um ótimo tema de TCC para vocês falarem. É a mesma instituto do legado dos alimentos lá do direito de família ou é um pouco diferente aqui no direito das associações. Então, fica para vocês darem uma estudada boa nisso aí. O 1921 do Código Civil já fala o legado de usufruto. Tá? O legado de usufruto, 1921, fala: o legado de usufruto sem fixação de tempo entende-se deixado ao legatário por toda a sua vida. Né? O usufruto é um direito real de gozo e fruição sobre coisa alheia, pelo qual a pessoa tem o direito tanto de usar como de fruir. Pelo 1921, ele é presumidamente vitalício, ou seja, segue até a vida inteira da pessoa. Lembrando que o legado, se for para uma pessoa jurídica e não disposto um tempo, um prazo determinado, ele dura 30 anos, que é o que nós vimos lá no 1410 do Código Civil, inciso 3, tá? Que senão ficaria ad eterno, né? As pessoas jurídicas têm administradores que se renovam, né? Então, para não ficar ad eterno esse usufruto, na pessoa jurídica sem prazo determinado,
o máximo é de 30 anos. Pode ser mais de 30 anos, professor? Pode, desde que o testador tenha colocado isso expressamente no seu legado, através do testamento, do instrumento do testamento. O 1922 já fala do legado de imóvel. Vamos lá. Se aquele que legar um imóvel lhe ajuntar depois novas aquisições, estas, ainda que contíguas, não se compreendem no legado, salvo expressa declaração em contrário do testador. Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo às benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias feitas no prédio legado. Veja que nessa situação, o testador deixou um legado e do momento do testamento até a sua morte, houve o acréscimo de acessórios. Tá? Se nós lembrarmos do princípio da gravitação jurídica universal, os acessórios seguem a sorte do principal. Tá? O 1922 fala que novas aquisições, tá? Ou seja, não são acessórios, seriam acessões artificiais, construções. Lembrando que as acessões industriais artificiais são construções ou plantações. Então, novas construções ou novas plantações não estariam abrangendo no legado. Exemplo, por exemplo, de eu ter um lote, tá, construído uma casa, e eu leguei essa lote com essa casa. E no futuro eu fui lá e comprei o lote do lado, ou seja, não é uma benfeitoria, é uma acessão artificial. Eu estou acrescendo o volume do meu lote, tendo uma coisa nova. Este novo lote, em teoria, apesar de ter doutrina divergente, esse outro lote não entraria como legado. Agora, se eu, por exemplo, tenho esta lote com esta casa, leguei, e sobre ela eu fiz benfeitorias necessárias, que é para conservação, benfeitorias úteis, que é para melhoramento, ou benfeitorias voluptuárias, que é para embelezamento, acrescendo o volume da casa. Exemplo, construí nesta casa mais um banheiro, aumentei a porta, coloquei uma piscina. Essas benfeitorias entrariam no legado. Então, é um momento em que a pessoa delegou um imóvel, deixou o testamento aqui, só que até a sua morte houve alterações neste imóvel. Então, essas alterações, se forem consideradas acessórias, elas incorporarão ao legado, ou seja, o legatário irá receber também. Fora os casos de acessão artificial, que são construções ou plantações novas, tá? Mas até a própria doutrina já definiu que, a depender do caso a caso, mesmo essas acessões, isso ainda poderá incluir. Mais um novo tema de TCC, para quem quiser aí também dispor do seu tempo para conhecer. Dos efeitos do legado e seu pagamento. Vamos lá. O herdeiro, gente, ele tem uma condição melhor do que o legatário. Primeiro, por quê? Na abertura da sucessão, o princípio da Saizinho, Android Saizinho, o herdeiro tem direito à propriedade e à posse do bem. Então, no momento em que abriu-se a sucessão, o herdeiro já é tanto proprietário como pode entrar na posse direta do bem, ou seja, ter apreensão material, poder físico, estar com a coisa. Tá? O legatário, quando nós falamos de legado de coisa certa, coisa singularizada, ele já adquire a propriedade, ele já se torna dono dessa coisa certa. Gente, não é coisa genérica, tá? De coisa certa, ele já se torna proprietário daquilo. Salvo que se essa coisa certa estiver imposta uma condição suspensiva. Condição, lembrando, que é um evento futuro incerto, tá? Onde existe suspensivo porque a sua eficácia está suspensa até que venha esse evento futuro incerto. Exemplo, eu passarei minha casa, através de um legado, né? Eu passarei minha casa, X, quadra X, local X, tá? Então, ou seja, uma coisa certa, para você, aluno que está vendo agora, tá? Vamos especificar você, se acaso você se você terminar o curso de Direito. Então, veja que é um evento futuro e incerto. Incerto, gente, quanto ao tempo, até eu tenho certeza que vocês finalizarão, mas não tem uma data específica, um dia específico da colação ainda. Então, até o momento, se eu, por exemplo, falecer hoje, vocês não se tornarão proprietários dessa casa específica hoje. Valerá primeiro esse prazo, essa condição suspensiva. No momento em que você que está assistindo se formar, essa casa X vai se tornar sua. Então, a propriedade de coisa certa tem esse diferencial sobre a condição suspensiva. Já quanto à posse, nós estamos falando da posse direta, tá? É a apreensão material, estar com a coisa. Somente se investe o legatário com a coisa, veja que ele pode até receber a propriedade da coisa certa,
Mas a posse direta é entrar na coisa, ter a coisa para já possuí-la e usufruí-la. Ele somente nela se inverte no caso de partilha, tá? Lá na partilha, no final da partilha, exceto se anteriormente ele conseguiu isso através de uma decisão interlocutória, ou ele entrou com uma ação própria, que nós vimos que no legado não é ação reivindicatória, né? Não é ação de petição de herança, ou se acaso os herdeiros voluntariamente passaram essa posse a eles. Então nós temos esse pequeno detalhe, por isso que o herdeiro tem uma condição melhor. Vamos para o 1923, que traz isso um pouco. Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva, que nós falamos. Parágrafo 1º. Não se defere de imediato a posse da coisa, ainda que ele possa ser proprietário, a posse direta ainda não é deferida. Nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria, pelas próprias forças, colocar uma arma, ou brigar no punho para buscar essa posse. Então ele terá meios próprios já descritos para buscar essa posse. O legado de coisas, parágrafo 2º, o legado de coisa certa existente na herança transfere também ao legatário os frutos que produzir desde a morte do testador, exceto se dependente de condição suspensiva ou de termo inicial. Então veja que ainda que ele não entra na posse da coisa, se ele já se tornar proprietário, que é no caso de legado de coisa certa, os frutos produzidos, eles já serão computados em sua propriedade. Se não pagos agora, serão pagos no futuro. Salvo se tiver uma condição suspensiva, que eu coloquei para vocês o exemplo aí, né? Uma formatura, ou de um termo inicial. O termo, gente, já é um evento futuro e certo, já existe uma data específica. Então, por exemplo, eu passarei a propriedade, os frutos para alguém, a propriedade, consequência, os frutos, no dia 4 de maio de 2040. Então já tem uma data específica, já esperada, um futuro certo, e através desse termo inicial que neste momento eu terei direito à propriedade aos frutos. Então a diferença da condição, lembrando aí, gente, para nós falarmos aí sobre o negócio jurídico, seria interessante vocês verem os efeitos do negócio jurídico. Aqui nós só falamos de condição e termo, não tem encargo, né? O legado ele somente pode ser entregue depois de pagamentos ao fisco, dos tributos, tá? Que nós temos aí o ITCMD como um principal. Se por acaso o passivo, que é o conjunto de dívidas, absorver a herança, já for pago a herança, o legado é pago também. Veja que neste ponto o legado é melhor, porque primeiro se paga os créditos, eu digo, de pagamento de dívidas, credores comuns, primeiro é pago pelo que deixou de herança, tá? Se acaso a herança não for suficiente, também será pago através dos legados. Nesse ponto, o legado tem um ponto positivo frente à herança. Se a coisa legada estiver em poder de terceiro, que não seja um dos herdeiros, o legatário não entrará com ação de petição de herança, ele terá com ação própria, que é a ação reivindicatória, nós já vimos isso. Sem a anuência, sem a voluntariedade de entregar a posse ao legatário, ele terá que esperar a partilha ou entrar com ações próprias, né? Já falamos aqui alguns pontos. O legado ele pode ser puro e simples, é aquele no qual se adquire o domínio através da morte do testador, tá? E a coisa tem que ser infungível, ou seja, tem que ser específica, coisa certa, porque se for coisa fungível, é coisa que pode ser substituída por outra da mesma quantidade, gênero, que são as coisas genéricas, né? Então somente poderá ir nas coisas certas. Isso seria por legado puro e simples. Se houver resistência, apesar da propriedade ser dele, salvo condição suspensiva, a posse somente lá na partilha. Se for um legado considerado condicional, a aquisição da propriedade de coisa certa, ela só ocorrerá com o implemento da condição, quando ocorrer este evento. No caso, nós falamos da formatura, quando no dia em que a pessoa formar. Neste momento, ele será proprietário e poderá desfrutar dos frutos, ainda que a sua posse esteja limitada à voluntariedade dos herdeiros, salvo, senão ele vai ter que pegar somente lá na partilha, tá? Ou no caso do termo, lá no evento futuro e certo. Dos frutos e dos juros da coisa legada.
Sobre os frutos, 1923, parágrafo 2º, que nós falamos, né? O legado de coisa certa existente da herança transfere também ao legatário os frutos que produzir desde a morte do testador, exceto se dependente de condição suspensiva ou termo inicial. Os frutos em caráter geral, sejam frutos naturais, tá? Ou sejam frutos artificiais, né? Nós temos a ideia de que eles já incidirão a partir da morte. Mas no caso dos juros, tá? Os juros, eles não começam a partir da morte do testador. É uma exceção a isso. Os juros estão no 1925, que é o que traz a ideia do legado de dinheiro. Fala que o legado em dinheiro só vence juros desde o dia em que se constitui e mora a pessoa obrigada a prestá-lo. Então, se eu deixo um legado de, por exemplo, 100 mil reais a uma pessoa específica, os herdeiros não correrão juros para os herdeiros a partir da morte. Eles não tem que, se passar um mês, 2 meses da morte, não tem já juros que são considerados legais. Para os juros, o legatário terá que entrar com medidas contra esses herdeiros e, constituindo eles em mora, a partir desta constituição é que os juros começarão, tá? Esses juros, tá? Eles contam mensalmente, são periódicos, tá? Então, a cada mês nós temos juros que são juros legais. Então, todos os frutos, exceto juros, são contados a partir da morte, tá? Salvo condição suspensiva ou termo inicial. Agora, dos frutos em geral, os juros, que é uma espécie de fruto, ele só vai começar constituída a mora dos herdeiros. O 1936 fala dos despesas e riscos do legado, que fala: as despesas e os riscos da entrega do legado correm à conta do legatário, se não dispuser diversamente o testador. Veja que o legatário se tornará proprietário de um bem específico e, portanto, se tornando proprietário de um bem específico, a regra é que ele tenha os riscos e as despesas desse legado, pagamento de impostos, a entrega, se ele tiver em algum local, o transporte para vir, e isso como regra passando como uma despesa do legatário, salvo se o testador expressamente falar: o legatário não vai pagar por isso, quem vai pagar vai ser os herdeiros até a sua entrega. O artigo 88 já do CPC fala sobre custos processuais e honorários de advogado, falando: nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. Então, a parte que cabe ao legatário também será pago ao advogado e as custas processuais. Isso é normal devido à sucumbência. Não sei se vocês já viram isso sobre honorários, Estatuto da Advocacia do OAB. Se não entram, vejam que a parte sucumbente é quem arca com as despesas e com os honorários. Essa é a nossa regra, né? Temos também o legado de renda ou pensão periódica, que ele está descrito no 1927, que fala: se o legado for de quantidades certas em prestações periódicas, datará da morte do testador o primeiro período e o legatário terá direito a cada prestação, uma vez encetado cada um dos períodos sucessivos, ainda que venha a falecer antes do termo dele. 1928, sendo periódicas as prestações, só no termo de cada período se poderão existir. Então, se eu coloco: olha, eu quero que se passe, quero que o meu legatário receba R$100 todo mês, no momento em que eu falecer, isso num prazo de 5 anos. Veja que o meu testamento não é o momento em que meu legatário irá receber essa renda, é quando eu falecer, no momento da minha morte. Se, por exemplo, eu falecesse hoje, dia 7/4, tomara que não, todos os dias 7/4, tá? Sucessivos, todos 7/4 não, 7/5, 7/6, 7/7 e por aí vai, até o prazo de 5 anos que eu coloquei, tá? Nós falamos que se não pode ser considerado vitalício se não tiver prazo, tá? A cada encetado um prazo, a cada período mensal, nós estaremos aí com direito, os herdeiros teriam com o dever de pagar ao legatário esses R$100. Então, é o legatário de renda ou pensão periódica. Pague tantos por mês para este legatário. Vai começar com o primeiro período no dia da minha morte. Nós temos o segundo período aí, mais um mês. Eu posso também dispor de prazos distintos, tá? Eu como testador de um legado. Mas, se não colocado, mensalmente. Nós temos ainda o legado alternativo, que é o 1932. No legado alternativo, presume-se deixada ao herdeiro a opção. Esse legado alternativo ele é bastante confundido com um legado genérico.
Mas o legado genérico verifica-se que há gêneros idênticos, mas não há espécies específicas. No exemplo que eu coloquei, um dos meus lotes que eu tenho lá no Alphaville. Sendo assim, não é o 1932 que vai requerer, mas sim nossas regras que nós falamos sobre 1915. Se eu não estiver enganado, que fala sobre as coisas genéricas. 1915, isso. O que traz o legado alternativo é que há dois legados, dois bens distintos, que não há comunhão de gênero. Exemplo, eu deixo para meu filho Hugo um lote lá no Alphaville ou um carro que eu tenho, especifico o carro. Veja que não é das mesmas, um bem imóvel, outro bem imóvel, um está no Alphaville, outro carro pode estar em outro local. Então são gêneros distintos, tá? Sendo gêneros distintos, cabe aí o 1932. O meu filho Hugo vai escolher o que eu prefiro, o lote no Alphaville ou o carro. Sendo gêneros idênticos, por exemplo, um dos lotes aí não recaria o 1932, mas sim as regras que nós falamos, lá do 1915 e demais legislações pertinentes. Vamos lá, caducidade dos legados, né? Caducar, decadência, né? É a ineficácia posterior do negócio jurídico, é o legado mesmo sendo feito, ele não tendo mais validade, tá? O 1939 nós temos caducará o legado, tá? Inciso 1. Se depois do testamento o testador modificar a coisa legada ao ponto de já não ter a forma nele caber a denominação que possuía. Exemplo, eu leguei e especifiquei aquele imóvel, lá meu lote específico, X da quadra X, não sei o que, no Alphaville 1 Palmas. Eu especifiquei isso. Mas posteriormente ao meu legado, ao meu testamento e antes da morte, eu vendi esse lote e comprei o carro. Veja que o que eu utilizei, os valores que eu utilizei, transformando totalmente o meu bem, fará com que esse legado caduque, ou seja, o legatário não receberá esse carro, porque eu tinha legado o imóvel, ainda que eu tenha pego o valor daquele bem e comprado outro, este outro já não é o bem responsável para o pagamento. Está caducado, o legatário não receberá nada. Inciso 2, também caducará se o testador, por qualquer título, alienar no todo ou em parte a coisa legada. Neste caso, caducará até onde ela deixou de pertencer ao testador. Aqui é aquele legado de coisa singularizada, né? Lembra que eu deixei o lote 1 específico e o lote 2, né? Da quadra tal, Alphaville 1, Palmas. Só que no meu testamento até minha morte, eu vendi um dos lotes. Esse que eu alienei não entrará nos efeitos aí do legado, sendo cumprido somente esse que restou, mesmo porque eu singularizei, tá? Não é coisa genérica. É um lote X e um lote Y, um lote 1 e um lote 2, então eu especifiquei isso. Se fosse coisa genérica, nós já falamos, sabendo, né? Teríamos aí que fazer a aquisição. Tá? Ou no caso de coisa comum, que nós já sabemos que é de terceiro, que nós também já falamos. Inciso 3. Se a coisa perecer, exemplo, eu deixei um carro, só que esse carro se perdeu, queimou, explodiu. Ou for evicta, que é o evento da evicção. Não sei se vocês lembram, a evicção é a perda de um direito, tá? De uma coisa, em decorrência de uma decisão judicial sobre algo que está na justiça, se uma casa que eu tinha hipotecada realmente seria entregue ao meu credor. Mesmo antes da minha morte ou depois da minha morte, tá? Que aqui fala no final, vivo ou morto o testador. Se por acaso a hipoteca foi exercida, assim a coisa estará perdida, né? No caso, evicta, para ser mais exato. Seja ela sem culpa do herdeiro ou sem culpa do legatário, incumpido do seu cumprimento. Caducará de toda forma, tá? Então, lembrando aí do fenômeno da evicção, bom que vocês também estudem evicção. Inciso 4, também caduca o legado. Se o legatário for excluído da sucessão por qualquer daqueles motivos que nós vimos lá no 1815. Dá uma leitura de novo para nós observarmos. Inciso 5, se o legatário falecer antes do testador, ou seja, se for pré-morto ao testador. Tá? O legatário é um ato personalíssimo, o legado é um ato personalíssimo, deixando um legado a alguém, essa pessoa tem que receber. Tá? Nós estudamos o sublegado também, a pessoa tem que cumprir para o próximo, mas se falecer o legatário for pré-morto ao testador, também está caducado. Ainda que não esteja no 1939, há outros exemplos. Exemplo, a renúncia do legatário. A pessoa não quer receber o legado, pelos motivos dele. Ele renuncia expressamente o legado.
Inciso B, pelo falecimento do legatário antes da condição suspensiva de vontade. Exemplo, eu passei um legado para você, aluno, para depois da sua morte, ou desculpa, para depois da sua formatura, essa condição suspensiva só vai receber se formar em Direito na Unesp, só que antes de formar em Direito na Unesp você faleceu. Tá? Esse legado não será passado aos seus herdeiros. Então, caducou também. E inciso C, nulidade ou nulidade da disposição de última vontade. Exemplo, eu fiz um testamento sobre uma das formas ordinárias, vamos pensar pública, e eu não segui todos os requisitos da pública. Não tinha a quantidade de testemunhas, ou não foi feito por um tabelião, eu não registrei em cartório, enfim. Alguma causa de nulidade ou nulidade do testamento também irá anular o legado que ali consta. Tá? Espero que vocês tenham entendido os exemplos e o nosso conteúdo. Nós temos aí o WhatsApp e o fórum para tirar algumas dúvidas, comentários, sugestões, críticas. E temos uma atividade discursiva para cômputo da nossa aula de hoje. Tá? Daqui a pouco conversaremos aí. E até mais.